de conhecer os processos, embora eu tenha vindo da indústria, o processo, falar indicadores, essas coisas a gente já tem uma familiaridade, mas agora mais focado nesse ramo, né? E eu tenho achado muito interessante poder fazer de uma forma profissional, porque a gente vê um amadorismo muito grande, né? Dessas Verdade. empresas. Aqui na nossa região, você vê as oficinas super cheias, mas totalmente sem controle, uma coisa impressionante. Então, eu participei de umas lives suas, e foi muito interessante ver que processo, controle de processo, metas, indicadores, essas coisas fazem parte de qualquer negócio. Sim. Isso é muito interessante. Né? Você falou que veio da indústria, né? Eu trabalhei 21 anos na indústria também. Eu entrei com 14 anos pelo Senai, né? Uma montadora. Aí a montadora, vamos dizer assim, me bancou, né, no Senai. Sim. E aí depois foi efetivado na fábrica, né? Que é a montadora, a Ford. Então, uma bagagem bacana também. A indústria ensina muito a gente, né? Eu vou tirar o vídeo aqui para facilitar para tudo. Mas é isso mesmo, eu acho que o grande desafio, e assim, eu poderia estar agora, eu estou com 55 anos, depois de 30 anos de engenharia trabalhando para as pessoas, eu me impus esse desafio de ter uma coisa minha dentro de uma área que eu gosto, que eu sempre quis ter. Então, assim, estou tendo a oportunidade nos últimos 6 meses de ficar por conta de estudar, de entender os processos. Tem sido muito legal. Conhecendo o sistema, como a Andréa comentou aí, já vi alguns outros. O seu, eu tenho visto dentro do próprio treinamento, tem muita coisa bacana, interessante, que a gente desafia a gente. Eu fiquei assim, nossa, é muita coisa que você tem que ter visão, né, para quem está começando, mas ao mesmo tempo a coisa estruturada se torna mais fácil de entender. A área de reparação, ela é um universo, né? E quanto mais você se profissionaliza, melhor fica, né? A ideia, né, dessa reunião que a gente faz fora do curso é trazer um diferencial, né? Porque o que acontece, né, de fato, né, que a gente tem observado, né? A gente entrou nessa área de curso, né, de transferência de conhecimento, porque os nossos próprios clientes demandavam isso, né? Engraçado que as coisas têm acontecido na vida da gente por demanda mesmo, né? Porque eu saí da montadora, fui para a oficina, né, do meu pai em 2008, e lá tinha uma necessidade de um sistema. A gente foi atrás, não achou, aí eu montei um sistema caseiro, depois as oficinas começavam a pedir esse sistema que a gente encontrava por aí, né? E a gente acabava dando de graça, né, esse sistema, e eles começavam a me pedir para eu explicar o sistema fora do horário, né, da suporte. A gente montou um sistema profissional, colocamos no mercado, e aí as pessoas com o sistema na mão começam a ter um pouco mais de controle, e aí falta a questão do conhecimento, né, de gestão. Então, por demanda também, a gente acabou entrando, né, nessa seara aí, né, o pessoal fala, poxa, vocês não têm uma forma de explicar como que dá para a gente melhorar o resultado, né, só tem a ferramenta, então a gente vem complementar a ferramenta no sentido de ter comprometimento mesmo, né? A gente quer que não é obrigado, né? Quem usa, quem está no sistema, quem está no curso não tem obrigatoriedade de ter o sistema e vice-versa, né? Mas são complementares, né? Então a gente quer que o sistema realmente seja uma ferramenta para alavancar resultado. E aí a gente bolou, né, esse curso, testou ele, na verdade, né? Então, só fechando aí o raciocínio, né? Quando a gente entrega uma solução de gestão, a gente tem certeza absoluta que ela funciona porque ela foi testada, né? O que validou esse método, né? São as oficinas que utilizam e a própria De Castro, né? Onde a gente trabalha lá todos os dias, né? Nessa situação de teste do sistema, a gente encontra, né, os pormenores da coisa, né? Então a gente está, o que eu estou querendo dizer com isso? Obviamente que não existe só a solução da mecânica da oficina, né, que foi o nome que a gente criou para o curso. Existem N métodos, né, de trabalho dentro do nosso próprio setor. Só o que acontece? Antigamente, quem tem oficina há mais tempo, sabe que dono de oficina não compartilhava informação.
cada um por si, né, e Deus por todos, e não tinha esse negócio de compartilhamento de informação. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, isso foi modificando até pela necessidade. Antigamente, né, vamos falar aí de 30, 35 anos atrás, eram apenas 4 montadoras, né, Ford, Volkswagen, GM e Fiat. Cada um tinha 5, 6 modelos no máximo, né? Então, o universo era pequeno de informação. Então, quem descobria lá um defeito, sei lá, vamos falar aí no Fusca, ou no Passat, eram tecnologias bem limitadas, então as informações também eram poucas, né? Então o pessoal acabava segurando isso, né? Com o desenvolvimento aí da tecnologia, internet, eu estou para dizer que o nosso setor é um dos setores que mais resistiu a esse compartilhamento. Só que também quando começou a compartilhar, né, foi exponencial. Isso tem um lado bom, né? E também tem um lado ruim. Qual que é o lado ruim aí da situação, né? Isso para toda a área, né? Antigamente, a dificuldade, o trabalho estava em pesquisar. Então a gente não tinha internet, ia ter que ir atrás de livro, curso, às vezes o curso era longe, tinha barreira aí geográfica, né? Tinha a questão aí do custo, muito livro, né? Leitura. Então a informação era escassa, né? Então o trabalho era ir atrás da informação. Hoje o trabalho virou outro, né? Porque a informação você tem assim, ó, instantânea, e o custo geralmente é pequeno, né? O tanto de conhecimento que a gente transmite nesse curso, a mecânica da oficina, por um preço aí, acho que foi 497, se não me engano, né? Dá menos de uma pizza por mês. Então a informação ficou barata. Só que agora, barata e em grande quantidade, né? Agora o trabalho virou separar essas informações. Porque você tem tanta informação que o problema virou um problema de qualidade, né? Então, você encontrar informação de qualidade no meio de um monte de informação é que virou o trabalho que antigamente era ir encontrar a informação, né? Então, nesse sentido, a gente é muito preocupado em entregar uma coisa que realmente vai ajudar de fato. A gente sabe que não é o único método, que não é a única forma, mas é uma forma validada, né? É uma forma que vai ajudar de fato, né? Vai entregar resultado. Em torno aí do que, acho que umas 12 reuniões, eu acho, é isso? Se não me falha a memória. Deixa eu ver. É bem provável que sejam 12. Isso. Aí a gente vai... Qual que é a ideia, né? É pegar o que está sendo transmitido no curso. A gente hoje vai falar sobre 3 itens, né? E aí a gente vai partir do mais simples, né? E vai até o mais complexo, né? Que é lá, a hora que vocês vão estar lá trazendo o resultado prático mesmo, né? Olha, esse mês, essa semana eu apurei o resultado e eu tive um faturamento X, o meu resultado foi Y, porque eu implementei tal ação no processo, e por aí vai, né? Tá bom? Ok, obrigado. Oi, Andréia. Então, nesse caso, eu teria um chefe de oficina para operacional e um gerente do pátio da oficina para a parte administrativa. Seria isso mais ou menos? Depende da tua estrutura, né? Eu vou ilustrar agora, né, com uma figura de linguagem, né? Vamos dizer assim, o que acontece na prática, né? O operacional, né, não precisa nem falar, são ali os mecânicos, o teu vendedor, o teu orçamentista, né, que vai estar ali para executar a tarefa e buscar resultado. Quem busca resultado é o time operacional. O tático, ele vai motivar, né, e o estratégico, ele vai projetar. O estratégico pode ajudar na motivação também, né, o tático pode ajudar no processo também, mas quem busca o resultado é a equipe, né. Qual que é a figura de linguagem, né? Vocês vão entender bem isso daí. Não sei se vocês já ouviram essa... Eu já ouvi por aí essa história, geralmente ela é contada por gestores mesmo, né? O mecânico tem uma camisa, o chefe de oficina tem uma camisa, e o dono tem uma camisa. Numa oficina pequena, às vezes o dono, ele está com a camisa de dono, chegou um cliente, ele vai e bota a camisa do chefe de oficina, não é isso? Mas ele não tira a camisa do dono, fica por baixo. Aí ele vai lá, atende o cliente, abre a ficha, entende que o cara está querendo resolver, meu motor está falhando, eu estou com um vazamentinho aqui, um barulhinho ali, ele vai, anota tudo, aí ele libera o cliente,
e olha para o lado, olha para o outro, o ajudante está ali resolvendo um probleminha ali, limpando umas peças, ou foi buscar uma peça, né? Aí ele vai e veste a camisa do mecânico. E aí ele vai fazer o diagnóstico. Mas ele não tira a camisa do dono. Continua por baixo. Ele tirou a camisa do chefe de oficina e vestiu a do mecânico. E vai ali fazer o diagnóstico. Então ele fica ali, às vezes, batendo escanteio e correndo para cabecear. O que eu estou querendo dizer com isso? Duas coisas, né? Primeiro, né? O dono do negócio nunca tira a camisa do dono. Entendeu? Ele pode vestir qualquer camisa, mas a do dono vai estar sempre por baixo. Se bobear, ele vai para casa com a camisa do dono. Se bobear, ele toma banho lá no chuveiro, ele está pensando no negócio dele, está com a camisa do dono. Já o teu operacional, deu a hora, tirou a camisa, acabou, né? Essa que é a diferença. Não que seja saudável, né? Você tá lá, tá indo dormir e ainda tá com a camisa do dono nas costas, né? Isso aí acaba, às vezes, afetando e criando ali um problema pessoal, né? Mas a pergunta já está respondida, né? Automaticamente, quando eu defino os custos, eu pego os valores que eu gasto, né? Eu conheço o meu negócio. Então, você como gestor, você tem a obrigação profissional de saber se você está pagando um aluguel dentro do mercado, né? O empresário, ele não pode ser bobo, né? Senão ele não vai ser empresário. Se na minha região aqui está entre 8 e 12 mil reais, o salão que eu quero, a capacidade instalada, né, que vai corresponder ao que eu quero instalar, eu não posso pagar 20. Né? Senão eu vou ficar com o preço fora do mercado, acima do mercado. Os funcionários que eu vou contratar, a mesma coisa, o meu Prolabore, a mesma coisa, e assim por diante, né? Água, luz, telefone, computador, tudo ali está dentro de um patamar aceitável. Então eu sei, por tabela, que eu vou praticar um preço abaixo da concessionária, porque o meu custo, o meu preço, ele é formado por 3 variáveis. Custo, no caso da reparação, a gente separa o fornecedor e o lucro que eu quero obter, né? Se o meu custo, eu conheço, ele é justo, né? As minhas peças vão fazer parte dos meus custos variáveis, eu vou conhecer também, só falta eu definir a lucratividade. Eu tenho que ter um lucro acima de 10% para fazer justiça, né, ao negócio que eu quero empreender, né? Então, agora tem um detalhe. Qual que é o detalhe aí que a gente tem que prestar atenção? A gente já entendeu a lógica, né? O mercado está aqui se batendo por preço, eu não posso passar da concessionária, porque senão meu cliente vai falar, você está doido? Né? Você está cobrando mais caro que a concessionária? Vou perder o cliente, mas eu sei que existe um gap aqui, né? E esse gap é onde está a lucratividade. Mas por que a maioria não pula para cá? Vocês sabem ou não? É um negócio que muda o jogo, né? Abre a cabeça. É porque a maioria não sabe os seus indicadores e seus números. Também. Aí fica nessa penúria aí. Também, mas vamos supor que você calculou, botou tudo no papel lá, encontrou que X lá de custo, né? E esse X equivale a um tanto de faturamento que você tem que ter para empatar, então automaticamente você pega aquele faturamento e põe 10%, ou põe 12%, né? E começa a vender em cima desse objetivo de faturamento mensal. Mas o que te impede de vir para cá? Quando a gente vira, quando a gente entende isso, muda o jogo. Não? Seria conhecimento? Agregar conhecimento para poder ter mais especialização melhor em um atendimento? Eu tenho uma opinião que eu acho que você fala muito nela, que é a diferença entre preço e valor. Eu acho que muda de patamar na medida que você consegue agregar valor àquele serviço que você está prestando. É isso aí. E para isso, né, necessariamente você precisa de conhecimento, como a Andrea falou, né? O conhecimento é uma das engrenagens. Porque é a lógica. O pessoal aqui, que está aqui embaixo, está todo mundo fazendo a mesma coisa. Não tem diferencial.
Quando não tem diferencial, o diferencial passa a ser o preço. Entendeu? O diferencial desses caras é o preço. Então, se todo mundo tem um processo caótico, não entrega qualidade, não existe padrão, né? Existe jeito, né? Eu vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho ali. Então, o mercado não oferece um diferencial que vai encantar o cliente. E aí, quando ninguém oferece esse diferencial, o diferencial passa a ser o preço. E quando você abaixa o teu preço, em última instância, o próprio cliente é prejudicado. Por quê? Quando você tem um faturamento abaixo do que você precisa, você não consegue investir. Quando você não consegue investir, você não cresce. Né? Você não consegue, imagina você não conseguir investir em equipamento, não conseguir investir em conhecimento. Daqui a 2 anos, esse mesmo cliente volta lá, você mesmo está pior do que estava, porque você já está defasado porque não investiu em conhecimento, não investiu em ferramenta, a pintura da oficina já está precisando refazer, as próprias ferramentas lá já teve o desgaste, às vezes perdeu, não repôs. Então, quando ele volta, ele vai ser mais mal atendido ainda, e aí vira um ciclo vicioso, né? Você não tem resultado, não consegue melhorar o processo. Você não consegue melhorar o processo, vai ter dificuldade de ter cliente, vai ter dificuldade de ter faturamento. E aí vai. Então, você não consegue criar um ciclo virtuoso, né? A palavra-chave é essa. Para você conseguir, conhecendo os custos, estipulando uma lucratividade, pular para a zona, para o gap, né, de lucratividade, você precisa se destacar, você precisa oferecer mais alguma coisa, porque aí o cliente vai reconhecer. Se você tem um serviço que você está brigando ali com o mercado, ali com seus concorrentes, o serviço custa R$100, aí o outro lá vai e baixa para 90. Aí o cliente chega na tua oficina, pô, mas eu vi lá por 90. Aí você vai e baixa para 80. O teu diferencial vai ser o preço. Agora, se o teu diferencial é o processo, é a qualidade, é a garantia, é o atendimento, a maioria dos clientes, eu falo isso por experiência própria, eles vão reconhecer. E aí, quando você entrega um produto diferenciado, você pode e deve cobrar mais. E aí você também educa os seus clientes, né? Apesar de que tem cliente que nunca vai ser educado. Esse cliente vai estar sempre procurando preço. E aí ele vai procurar gente que briga por preço. E quem briga por preço não consegue prosperar. Vai estar sempre reclamando, vai estar sempre em dificuldade. Para fechar, né, aqui esse raciocínio, né? Vocês estão conseguindo entender? Está fazendo sentido aí para vocês? Ok. Bom, então a gente tem que, para parar de brigar por preço, eu preciso me diferenciar. Para eu me diferenciar, eu preciso buscar conhecimento e eu preciso colocar esse conhecimento em prática, preciso melhorar meu processo, meu atendimento e a qualidade do meu serviço. Fez isso, joga no preço, o cliente reconhece. Então, o preço diz muito a respeito do produto. Diz muito. Então, você tem que se posicionar da maneira correta. Né? Fechou? No nosso caso, a mesma coisa. Se eu tenho um carro e eu tenho consciência que aquele carro, ali daquele carro depende da minha segurança, a segurança da minha família, né, e de outras pessoas, eu não vou arriscar em qualquer lugar. Eu vou entrar num lugar sério e eu vou observar como que ele é. Né? Se ele está vendendo picanha pelo preço de picanha, show, casou, é isso que eu quero. Agora tem aquele cara que está querendo remendar, que está querendo fazer ali uma gambiarra para vender o carro. Esses caras não vai te fazer prosperar, né? O nosso negócio, ele é um negócio profissional, eu conserto o defeito do carro, eu faço manutenção preventiva para manter o carro seguro, para a segurança do teu bem, né? E daquilo que é mais precioso, né? Que é a tua saúde e a tua família. Então tem que ser bem cobrado, né? De acordo com aquele valor, não é aquele valor absurdo, né? A concessionária não cobra um valor absurdo, ela cobra só o valor que ela precisa para cobrir os custos dela e ter lucro. Você não precisa praticar aquele preço, porque seu custo é menor. Né? Mas você tem que ter. O lucro é uma coisa obrigatória e necessária, vital para uma empresa se perpetuar. Beleza? Né?
Então, a gente tem que entender as 3 áreas e a gente tem que saber o motivo pelo qual a gente tem que se posicionar acima do mercado. Agora, o como é só se diferenciar, porque o mercado está lá se batendo por preço, porque o único diferencial deles é o preço. Pessoal, agora é o seguinte, né? O terceiro item, né, que a gente preparou para falar hoje é a respeito de identificar aquilo, o primeiro passo para que a gente consiga chegar na lucratividade, no preço justo, né? Porque lucratividade é sinônimo de preço justo, certo? Preço justo para o cliente e preço justo para a empresa. Aí é um bom negócio, né? A gente falou lá na live, né? Não existe um bom negócio se ele é bom só para um. Se ele é bom só para um lado, já não é um bom negócio. Então, lucratividade anda de mão dada com preço justo. A base para isso, o primeiro passo é a definição dos custos. Então, eu preciso ter ali uma estatística bem definida. Por que a gente fala estatística? Porque tem 2 jeitos de você trabalhar, né? Ou com uma estatística, ou você espera o mês fechar e analisa. Só que se você esperar o mês fechar para analisar, aquele mês ali, se você tomou pau, não tem o que fazer. E mês é morta, né? E tem muita gente que só vai fazer os cálculos do mês anterior na metade do outro. Aí já tá, se bobear, já tá tomando pau em 2, né? Certo. No caso do Fernando, né, ele está fazendo plano de negócio. O plano de negócio é uma coisa bem interessante, né? Uma coisa que é muito bom, né, de descobrir, é o ponto de equilíbrio, né, Fernando? Não sei se você já chegou a determinar o ponto de equilíbrio, já? Já. Então, porque ele diz muito a respeito do negócio, né? Imagina você vai abrir qualquer empresa e você diz, o que é o ponto de equilíbrio? É aquele ponto onde você conseguiu pagar todas as despesas. A partir daquele momento, daquele dia, né, você passa a ter lucro, né? Então, todos os custos fixos você já pagou e todos os custos variáveis até aquele dia você já pagou. Os custos variáveis eles vão crescendo até o final do mês na medida que você vende, né? Eles crescem proporcionalmente às vendas, né? Então, imposto, comissão, essas coisas, né? Mas, quando você ultrapassou o ponto de equilíbrio, você já entrou na zona de lucratividade. Então, imagina você como eu não fiz isso, né? E a maioria de nós, eu tenho certeza que também não fez. Só o Fernando que está fazendo a lição de casa certinha, né? Mas imagina você vai abrir, sei lá, uma pastelaria. E aí você bota tudo no papel e faz a conta do ponto de equilíbrio. Descobre que aquela pastelaria, o ponto de equilíbrio vai ser no dia 29. Putz, grilo, eu não vou abrir esse negócio, porque vai ter um dia de lucratividade, né? E se esse dia não entrar cliente? Então, o ponto de equilíbrio ele é fundamental para você ver qual é a saúde do teu negócio. Então, você vai ter que parar e pensar assim, olha, eu preciso repensar o negócio, porque alguma coisa está errada. Ou os custos que eu estou contratando está errado, né? Ou o preço que eu pretendo praticar e a demanda que eu estou esperando receber está errado, né? Eu preciso refazer aqui, ou então dar um passinho para trás e falar, não dá para abrir esse negócio aqui nessa região, não, porque o plano de negócio está falando que é melhor deixar o dinheiro aplicado, né? Deixar o dinheiro aplicado rendendo do que ter um dia de lucratividade, né? Mas então é o seguinte, uma vez definido, né, os custos, o próximo passo, né, a gente pegar e trabalhar, né, na próxima semana, a questão de encontrar aí de fato, para cada um de nós, né, qual seria a meta ideal de faturamento. Então, a base da estatística, né, geralmente são no mínimo 3 amostras, né? Com 2 amostragens ou uma só, você não tem uma firmeza assim não tem nenhuma precisão, né? Agora, se a gente puder pegar 4, 5, 6 meses, quanto mais tempo você consegue pegar, mais preciso é aquela média. Então, isso é óbvio, né? Tem lá 4 meses, né? Conta de água. Se você pagou R$100 em uma, 120 na outra, 90 na outra, 150 na outra, você soma tudo, divide por 4, você vai saber, olha, eu gasto em média, né? Meu negócio consome em média, na despesa água, né? Que seria uma despesa fixa,
ela consome, sei lá, R$ 140. Né? Então, você trabalha com esse número na projeção. Quantos por cento que esses R$ 140 representa do meu faturamento médio? Né? E aí você faz com todas as despesas e no final você vai ter ali quanto que o teu negócio consome, né, do teu faturamento. É 40%, é 50%, é 60%. A gente tem aí uma base estatística aí da prática e da vivência, né, que é uma oficina que está com o teu custo de negócio, né, o COLA ou CN, depende, né, como queira chamar, acima de 70%, tá numa situação difícil. Não consegue operar, porque vai sobrar só 30% para você comprar peça e ter lucro. Então, você geralmente vai fechar no vermelho. Tem que projetar, né, tem que trazer o custo da oficina para baixo dos 60%. Beleza? Obrigado. Beleza, galera? Deu para clarear um pouquinho aí, mais algumas, assim, ó, o lucro, né, o resultado positivo de uma empresa nunca vai ser por causa de um único fator que você mudou. Vai ser sempre por causa de um conjunto. Né? É uma série de pecinhas, né, que você ajusta ali, que você consegue colocar a empresa num patamar maior de lucratividade, né, ou sair da zona de negativo para o positivo. E quando você também vai para baixo, né, vai para o negativo, também nunca é por causa de um único fator. Né? Sempre é um conjunto, né? A gente fala ali, né? O resumo da ópera, né? E tudo praticamente na vida é assim, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? O pessoal que trabalha na engenharia, né? Talvez o Fernando tenha ouvido falar que um avião, ele nunca cai por um único fator. Já viu isso, Fernando? Sim, tem que combinar no mínimo 2 fatores. Sempre existe mais de um fator, né? No mínimo 2, ou até mais, né? Uma série, às vezes 3, 4, 5 coisas acontecendo ali que ocasionaram ali o acidente, né? E isso também é para a questão da empresa, né? Tanto para o azul, né, quanto para o vermelho. Tá bom? Então, a gente vai durante o curso, vocês vão fazendo, vão buscando essas pecinhas para ajustar, e a gente, dessas reuniõezinhas que a gente vai fazendo, a gente vai tentando entregar também mais algumas pecinhas aí, para no final o motor ficar ali lisinho, né? Tá bom? Show de bola? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Tchau, tchau. Valeu mesmo pela aula, pelos esclarecimentos, viu, Marcos? E tenho certeza que a gente vai aprender muito. Tá joia, André. A Você gente tá já pertinho. começou errando bastante e o sistema está me ajudando a ter uma visão agora de como consertar as coisas, né? Então, Show de bola. vai ser bem bacana nossas reuniões aí. E você tá tão pertinho da gente aqui, né? Se você precisar, você sinta convidado. Vocês também, né? Apesar que é um pouquinho mais difícil, né? Para sair, né, da cidade, né? Vir para cá. Mas se tiver aqui em São Paulo, dá um alô, vem aqui conhecer. E se aí a André não tem desculpa, né? Ela tá aqui pertinho, só dá um. Vem antes da chuva, né? Porque tá chovendo. Vai ser uma satisfação, Marcos. Inclusive, eu tenho uma situação dentro da empresa rapidinho, vocês darem para eu falar. Que o mecânico-chefe da oficina é meu esposo. Uhum. Eu queria que ele estivesse hoje na aula aqui, porque ia ser, nossa, perdível ele poder ouvir o que você falou. Da questão de que então, o mecânico não pode ser centralizador. E ele é. Então, uma das minhas maiores dificuldades aqui, hoje nós temos 3 mecânicos na casa, ele mais 2, mas ele é muito centralizador. Então, eu preciso que ele tenha essa visão de dono para que possa direcionar mais, sabe? Mas vamos aos poucos. É um desafio, viu, André? Não é... Isso é uma característica de técnico. Né? O técnico, ele tem essa tendência. Ele foi procurar uma profissão técnica porque ele já é centralizador desde sempre, desde a infância. Né? Ele vai buscar a área técnica porque ele consegue dominar uma coisa lógica, né? Então, aí ele vai para a oficina mecânica, a tendência é ele centralizar porque muita responsabilidade, né? Na mão dele. Às vezes, inconscientemente, ele não sabe, ele não fala, mas na cabeça dele sabe que a vida de um cliente está na mão dele, né? A vida de pessoas, né? Então,
ele acaba não tendo esse raciocínio de que ele não consegue administrar a parte técnica, ele não consegue, dentro de uma cabeça só, estar ali debaixo do capô e atrás da mesa ao mesmo tempo. Sim. Só que a operação de quem está atrás da mesa, o trabalho de quem está atrás da mesa, é tão importante quanto o dele. E aí é aquela coisa, né? Meu pai era muito assim, né? Não, sou eu que ponho o serviço aqui dentro, né? E na verdade né? Sou eu que gero o caixa. E na verdade que é a pessoa que gera o caixa, ele que resolve o defeito, né? E o cliente vai pagar porque o serviço resolveu o defeito dele, né? Então, isso acaba meio que uma armadilha, né? Porque a pessoa acaba passando por cima, né? Às vezes sem querer, dá uma inflada, né? No ego, e aonde acaba começa a ter os conflitos. Isso, para se resolver, não vamos dizer que é simples, né? A solução, na prática não, na teoria é simples. Cara, é só você entender que existe uma pessoa ali que você depende dela, e ela depende de você. É fácil falar, né? Então, na teoria é fácil. Agora, na prática, existem uma série de fatores aí psicológicos, da própria pessoa mesmo, que são barreiras que ela tem que vencer, né? Sim, mas isso vai sendo superado aos poucos, né? Quando eu perguntei a respeito de que se é interessante ter um chefe de oficina e um gerente de oficina, foi por conta disso, porque, por exemplo, ele não é um chefe de oficina. Hoje ele melhorou bastante essa questão de delegar, de passar já os serviços para os outros profissionais, mas é ele que domina mais, né? Alguns assuntos, principalmente mais técnicos de diagnósticos, é ele que domina mais. Então, acaba não ensinando, não passando, não querendo, sabe? Essa coisa de delegar aí, ela é muito complicada, porque você pega às vezes no orgulho da pessoa. Você imagina para um técnico, fala, ô João, você que vai fazer essa tarefa agora. Aquilo dói, né? Porque e se o João fizer melhor que eu? Melhor. Mas acontece. Acontece comigo aqui no escritório isso. Eu também vivi isso na carne, né? Sim. Quando eu saí da Ford em 2008 e eu fui desenvolver o sistema, eu descobri que eu já era um dinossauro na área de tecnologia da informação, porque eu tinha me formado em 2001, né? 2001, né? Eu fiz um curso de especialização e trabalhei até 2005 na área de TI. Né? Eu já estava 3 anos afastado, aí eu fui montar um sistema, eu montei um sistema caseiro, mas a tecnologia já tinha disparado, e eu não entendia programação web. Aí eu fui atrás de gente que entendia, eu tive que delegar. Né? E os caras faziam melhor do que eu, que são os meus sócios, né? Eles que desenvolveram ali a parte de web do sistema, o motor, eu não sei. Os caras, eu já estava ultrapassado. Eu tinha ficado naquele sistema, eu tinha ficado no carburador. Já tinha mudado para injeção eletrônica, né? Então eu tinha que ter um mecânico, tinha que ter um sócio que entendia de algo que eu não sabia mais fazer, como deveria, né? Então isso dói para a cabeça, dói no técnico, né? Tem que saber, mas ele tem que entender. Sim. Se você, às vezes, o cara que centraliza, ele passa a ser um gargalo para a empresa dele. Ele não cresce, né? Não consegue se desenvolver. Mesmo. Não tem nenhum problema, só que você tem que delegar certo, né? Você tem que ter a visão das pessoas com as quais você vai trabalhar, você vai contratar. Você não pode contratar um dono. É o único cara que você não pode contratar, porque às vezes você contrata um gestor, né? Eu acho muito mais simples substituir, não menosprezando, tá? Mas é a lógica da coisa. Substituir um bom mecânico, por melhor que você seja, né? E não tem nada demais, tá? Tá tranquilo. Eu não quero ir para atrás da mesa, não quero fazer a gestão do meu negócio. Mas você vai ter que delegar para alguém de confiança. Porque senão você vai estar contratando um dono. Se você contrata lá um cara para administrar a oficina,
Você está contratando um dono. Aí esse cara trabalha 3, 4 anos com você, ele conhece os números, às vezes você não sabe nem o que ele está fazendo direito com o dinheiro, tem muitos casos aí que às vezes o dono é até lesado, aí esse cara sai fora e leva todo o know-how com ele. E aí o cara da oficina fica em maus lençóis. Agora, você pode se transformar no gestor e contratar um mecânico. Sendo mecânico, você consegue supervisionar ele, né? Então é complicado. Você contratar um mecânico, eu acho mais tranquilo você delegar do que... Para você delegar a gestão da tua empresa, tem que ser para um sócio, né? No caso nosso, geralmente é familiar, né? Pode ser um irmão, um pai, uma esposa, um filho, né? Mas tem que ser de confiança, né? Agora, contratar mão de obra para isso é complicado. Geralmente não acaba bem. Não acaba bem. Porque consertar carro é uma das partes, né? Mas a parte de você entender o negócio e trabalhar a estratégia dele é só o dono. E aí ele fica nesse dilema. Não vou sair daqui, deixa lá, tranquilo. Você conheceu a Liza, né? Um baita de um exemplo, né? O marido dela, o Maurício, né? Ele trabalha na parte técnica mesmo. Ele gosta de fazer aquilo. Ele é um baita de um técnico. Ele é tipo, vai quase praticamente um artista ali, né? Dos V8, né? Esse cara nunca vai para trás de uma mesa. Se você botar ele atrás de uma mesa, ele endoida. Né? Mas eles são em 2, né? Então ali tem a gestão na mão de alguém de confiança, né? Tá bom? É o que eu venho fazendo, né? Eu faço essa parte da gestão e ele é técnico e a gente vem casando aí essa situação. E funciona bem, né? Só encontrar ali, e vai conversando, vai quebrando ali, batendo, é água mole em pedra dura, né? Né? Maravilha, Marcos. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado, pessoal. Eu que agradeço aí. Então, até a próxima terça. Até terça. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.